escreveu Lucas, no capítulo de número 23, Evangelho do Senhor Jesus, o qual escreveu Lucas. Estarei lendo do capítulo de número 23, verso 39 ao 46. O Natan já projetou ali pra gente, mas antes de iniciar a leitura, eu gostaria de fazer também alguns agradecimentos, né? Primeiramente a Deus, é claro, agradeço a minha mãe por essa oportunidade, é um grande privilégio, né? Ela me concedeu essa honra de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, né? Muito obrigado, mãe, a todos os pastores e líderes que estão aqui, né? Pastor Eli, pastora Jane, pastor Romualdo, pastor Tiago, que juntamente da missionária Lídia, missionária Ruth, missionária Geilza também, né? Pastor Tiago, que estão de frente nesse ministério, nesse trabalho de quarta-feira. Muito obrigado pela oportunidade. Evangelho do Senhor Jesus, Lucas, capítulo de número 23. Irmãos, confesso que eu estou bem tenso. Geralmente quando eu venho aqui na frente, né, seja para dar uma saudação, seja para pregar, eu sempre fico muito nervoso, né? Os pastores falam que isso é natural, que até eles ficam, mas não me convence muito. Mas dessa vez eu estou bem mais tenso. Eu estou vendo aqui familiares, né? Pessoas, pode me ajudar aqui, por favor? Pessoas que são da minha família, né? Muitas pessoas da minha família, e ver vocês aqui é uma bênção. Eu não vou citar nome de um por um, porque é muita gente, né? Mas eu creio que a maioria, eu creio fielmente que a maioria de vocês um dia também vão estar aqui servindo ao Senhor Jesus. Eu creio. Ótimo. Diz assim a palavra do Senhor: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Você dá um glória a Jesus por essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas, para quem não conhece, é um evangelho, é um dos 4 evangelhos do Novo Testamento, né? E ele vai contar a vida, ele vai contar os ensinamentos, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? E o autor desse livro, ele é Lucas, no qual ele escreveu 2 livros na Bíblia, né? Esse evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele era médico, escritor, e ele era um companheiro de viagens do apóstolo Paulo. E Jesus, o tema, melhor dizendo, o objetivo desse livro, ele tem como tema enfatizar que Jesus, ele veio para salvar todas as pessoas. Ele enfatiza o amor, a misericórdia e o cuidado de Deus para com os pobres, pecadores e pessoas excluídas e rejeitadas pela sociedade naquela época. Eu estive lendo, né, bastante e também estive pesquisando. Esse é um dos evangelhos que mais fala, né, detalhadamente sobre o nascimento, sobre a infância
de Jesus. Ele mostra também muita parte humana de Jesus. Ele vai falar também muito sobre oração, sobre as ações do Espírito Santo. E tem histórias nesse livro de Lucas que eu gosto muito e que ele só aparece nesse livro em exclusivo, né? Como a história do filho pródigo, que eu já até preguei aqui sobre um culto. Ele vai falar também da parábola do bom samaritano, vai falar da parábola do fariseu e publicano. São histórias que só contém nesse livro de Lucas. Lucas é um livro que é rico de informações de Jesus. E o capítulo que nós lemos aqui, ele vai relatar o julgamento, a crucificação e a morte de Jesus Cristo. Para nós entendermos, né, o que está acontecendo aqui e o porquê de estar acontecendo, é preciso voltarmos um pouco na história, ainda lá no livro de Gênesis, no livro da criação de todas as coisas, onde Deus fez todas as coisas. E nesse livro, ele vai dizer, em Gênesis, ele vai dizer que Deus, ele criou todas as coisas. E no último, na verdade no 6º dia, ele vai criar a mais importante criação dele, o homem. E vou falar bem resumidamente para a gente não perder tempo. Deus, ele cria o homem, Adão, dá uma ordem para ele, estabelece princípios. Ele fala com Adão e dá uma ordem para que ele pudesse cuidar, né, do jardim que se chama Éden. E Jesus, ele vai também falar para Adão: Adão, nomeia os animais, cuida desse jardim. Mas eu te falo uma coisa, só uma coisa você não pode fazer. Estou falando com as minhas palavras, bem resumidamente, tá? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse você não pode comer. Porque se um dia você comer, certamente morrerás. E resumidamente falando, Adão, ele peca, ele erra, ele come daquele fruto. E agora ele está separado de Deus, ele faz separação entre o homem e Deus, pelo seu pecado, no qual ele desobedeceu o Senhor. E o Senhor expulsa Adão do paraíso, do jardim do Éden, falando para Adão que ele pecou. Você conhece a história. E ainda em Gênesis, no capítulo de número 3, verso 15, Deus, ele vai dar uma ordem. Ele vai estabelecer já o plano da salvação. Ele vai falar que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Tô bem tenso, mas o Senhor está no controle. E no decorrer desses fatos, a misericórdia de Deus, ela é eterna. E já desde o princípio nós podemos ver isso, né? A gente vê que Deus, ele tenta reaproximar, mesmo com o homem errando, pecando, desobedecendo, Deus, ele vai tentar aproximar e trazer o homem de volta. Ele tenta através de outros homens. Você conhece essa história, essas histórias. Ele vai tentar através de Abraão, vai tentar através de Moisés, ele vai tentar através de alguns reis, ele vai tentar através de alguns juízes, ele vai tentar através de sacerdotes, ele vai tentar através de profetas. Mas se você ler algum livro, pelo menos um dos Pentateucos, você vai perceber que
sempre o homem, ele voltava a fazer o que não era agradável aos olhos do Senhor. E é aí que o plano da salvação entra em ação. Jesus, ele se apresenta e fala: eu vou descer lá para salvar e reaproximar o homem de Deus. E Jesus e um anjo chamado Gabriel, ele se apresenta diante de uma mulher, uma jovem chamada Maria, e fala para a jovem: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Você conhece a história. E ele vai apresentar e falar para aquela mulher: não tenha medo, de você nascerá o Salvador do mundo. E agora o menino cresce, o menino nasce, o menino cresce. A gente vai ver em Lucas que ele conta a infância de Jesus. Ele vai falar que Jesus, com 12 anos, já ensinava mestres na porta do templo. O menino era um prodígio. E agora esse menino, ele cresce. E após ele completar 30 anos, dá início ao seu ministério. E quando ele começa o seu ministério, ele já começa fazendo milagres. Você conhece, o primeiro milagre que Jesus faz foi o milagre em que ele transformou a água em vinho. E Jesus faz diversos milagres. Jesus, ele arrasta multidões. A fama de Jesus, ela percorre por toda a Judéia, por todos os cantos de Israel. Ele faz discípulos, ele arrasta multidões. Até que ele começa a ser perseguido por alguns líderes religiosos. E é aí que eu queria chegar. A gente vai ver que Jesus era muito injustiçado, perseguido, apenas por fazer alguns milagres, apenas por cumprir tudo aquilo que já estava escrito. E no capítulo que nós lemos, a gente vai perceber que no início Jesus, ele é levado para um homem chamado Pôncio Pilatos. E ele é acusado por alguns líderes religiosos e levado até esse homem. E esse homem, ele logo percebe que Jesus, que não havia nenhum erro com Jesus, ele logo percebe que Jesus, ele era um homem puro, que ele não tinha nenhum pecado, não tinha do que condenar Jesus. E esse homem logo pergunta: de onde vem esse homem? E Pilatos, ele pergunta: de onde vem esse homem? E chegam até Pilatos e falam para ele que ele era da região da Galileia. E na Galileia quem governava era Herodes. Então ele manda Jesus até Herodes, para que Herodes fizesse o julgamento a Jesus. E após Jesus chegar até esse homem chamado Herodes, homem esse que já havia degolado João Batista, e agora ele se alegra, porque ele muito queria ver Jesus. A Bíblia vai relatar isso, porque ele ouvia Jesus fazendo milagres, ele ouvia diversas histórias de Jesus, e agora ele começa a fazer uma série de perguntas para Jesus, querendo que Jesus fizesse algum milagre, ou achando, imaginando que Jesus realizaria algum dos feitos. Mas a Bíblia diz que Jesus nada falou, para que se cumprisse tudo aquilo que já estava escrito em Isaías 53. Isaías 53 vai dizer que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Para que se cumprisse tudo isso, Jesus ficou quieto como uma ovelha muda. E
E agora Herodes, ele também não vê nenhum erro em Jesus. Ele fala, esse homem não tem nenhum erro. Esse homem, não tem por que eu condenar esse homem. E ele devolve Jesus a Pilatos. E agora Pilatos, ele tem que fazer o julgamento de Jesus, porque o povo estava pressionando muito. E Pilatos repetia diversas vezes, esse homem não tem pecado, não tem por que condenar ele. Só que a Bíblia vai dizer que o povo estava pressionando muito Pilatos. E Pilatos então ele resolve fazer uma coisa que ele achava que ia dar certo. Ele pega Barrabás, pega Jesus e fala para o povo, vocês só podem escolher um para libertá-lo. Barrabás era um homem sanguinário, um homem violento, um homem que ele havia cometido um homicídio na cidade. E para a surpresa de Pôncio Pilatos, o povo grita, liberta Barrabás. E agora Pilatos, ele não tem o que fazer. Ele tem que libertar Barrabás e condenar Jesus. E o povo gritava, crucifica-o, crucifica-o. E ali mesmo, Pilatos, ele condena Jesus. E leva Jesus até um monte, um lugar chamado Gólgota. Mas no caminho, a Bíblia diz que eles açoitaram Jesus, eles bateram em Jesus, fizeram tudo quanto é tipo de crime com Jesus, de barbaridade com Jesus. E Jesus, ele é levado para o Gólgota, e no meio do caminho, Jesus já muito fraco, Jesus já sem força, mas ele carregava a sua cruz. Mesmo fraco, Jesus, ele carregava a sua cruz. Mesmo machucado, mesmo desprezado, Jesus, ele continuava carregando a sua cruz para o caminho do Gólgota. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um propósito. E eu quero dizer para você aqui nessa noite que você tem um propósito. Você chegou aqui nessa noite porque você tem um propósito. Mesmo quando a situação ela estiver difícil, mesmo quando as adversidades vierem, mesmo quando tudo estiver difícil, só há um caminho. Você tem um propósito. Continue nesse caminho porque você tem um propósito. Você está aqui essa noite, mãe, depois de orações, depois de muitas lutas, porque você tem um propósito. Mesmo que as coisas fiquem difíceis na caminhada, porque nem sempre é fácil, continua, porque você tem um propósito. Nessa quarta-feira chuvosa, nessa quarta-feira de frio, você está aqui dando um culto em ação de graça ao Senhor, porque você tem um propósito. Mesmo quando tudo estiver difícil, a gente não pode desistir da nossa caminhada. Nós temos que aprender com Jesus. A gente tem que seguir, porque nós temos um propósito de vida. Não para. A gente tem que olhar sempre para Cristo. Em Hebreus 12 vai dizer, olhando firmemente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Mesmo quando estiverem tentando te açoitar, mesmo quando o inimigo da sua alma querer acabar com você, você sabe, você só tem um caminho. Não para, você tem um propósito. Quando a situação querer te matar, não para. Deus está no controle, você tem um propósito. A gente precisa declarar, igual o salmista declarou no Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Eu não sei o teu, eu não sei o teu, eu não sei o teu, mas o meu socorro vem do Senhor. E agora Jesus é levado até aquela cruz e é crucificado ali no Monte Gólgota, chamado Caveira. E ele é crucificado entre dois malfeitores. A Bíblia vai dizer malfeitores, em algumas traduções ladrões, né? E agora Jesus é posto ali no meio daqueles dois malfeitores. E um desses malfeitores, o da esquerda, ele vai falar para Jesus.
ele vai dizer para Jesus: se tu és o Cristo, se tu és o Rei dos Judeus, então salva-te a ti mesmo e salva a nós. O que esse ladrão ele estava dizendo para Jesus é que ele estava desesperado, ele queria sair dali. Ele não estava com um coração arrependido. Ele estava ali porque ele estava desesperado. Já viu aquelas pessoas que tá no momento de desespero? Deus ele está sempre falando, a pessoa está no momento de desespero, num leito de hospital e começa a fazer promessa: Senhor, se tu me tirar daqui, Senhor, se tu me tirar daqui. E aquele homem ele estava assim, mas Jesus não responde quem é interesseiro, Jesus não responde, Jesus nada falou. Jesus ele não costuma responder àqueles que só querem usufruir das coisas de Jesus. É preciso a gente se arrepender. E aquele homem, ele representa essa geração das pessoas que só querem usufruir do que Jesus pode proporcionar. A gente precisa aprender a adorar ao Senhor Jesus pelo que Ele é. Nós estamos aqui nessa noite para adorar a Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos proporcionar. Nós temos que aprender a ter uma fé madura. Foi falado aqui de Jó, e eu gosto muito. Jó, ele tinha uma fé muito madura. Jó, ele passou por tantas dificuldades. Jó, ele passou por uma situação que nenhum ser humano aqui aguentaria passar. E Jó passou. Ao ponto de a mulher dele amaldiçoar ele, dizer para ele: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó vai falar: como fala uma louca mulher? Porventura receberia eu o bem de Deus e não o mal? Mas Jó, tu tá acabado, tu tá perdido, tu não tem mais nada. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jó, tu tá doente, tu tá acabado, Jó. Olha esse teu quadro, olha o cenário, tu vai morrer, tu vai perecer, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Uma fé madura. E esse ladrão da direita, e agora o ladrão da direita, ele vai repreender esse ladrão da esquerda. Ele vai reconhecer a divindade de Jesus. Ele vai exortar esse ladrão e vai falar: como é que você não teme a Deus nem nesse momento? Tu não está vendo que esse homem é justo? Tu não está vendo que esse homem é reto? Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse homem, ele nada fez. E a Bíblia, ela vai dizer que ele reconhece toda a inocência de Jesus. Ele reconhece a divindade, ele reconhece que Jesus era Deus e ele se arrepende. Repita comigo: se arrepende. O criminoso da direita, diferente de um criminoso da esquerda, do criminoso da esquerda, malfeitor, melhor dizendo, ele representa uma geração que está disposta a se arrepender. Geralmente nós perdemos muito tempo em rede social, em coisas que não deve, falando de política, falando de coisas que podem mudar o mundo, falando de diversas coisas que não acrescentem nada. Mas a grande verdade que Deus me trouxe aqui para te falar nessa noite é que só Jesus pode mudar o mundo. A grande verdade que Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite é que a gente não precisa de político A, político B. A gente não precisa de terceiros. A gente precisa de um arrependimento por completo. O mundo precisa não de dinheiro, não de poder. O mundo precisa de arrependimento. A mensagem central do Evangelho de Jesus é o arrependimento. Essa é a mensagem central do Evangelho. João Batista, ele vai falar, preparando o caminho para Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Jesus, ele vai falar: arrependei-vos e creia no Evangelho. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar a mensagem para você nessa noite. É a mensagem que nós devemos se arrepender. Todos os dias, não hoje, não amanhã, mas todos os dias, nós precisamos nos arrepender e se voltar para Deus. Em 2 Crônicas está escrito que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E esse homem, ele me ensina uma coisa que, uma das lições que ele me ensina, ela vai falar no nosso coração que nunca é tarde. Esse homem, no último momento da vida dele, ele se arrependeu. E Jesus disse para esse homem: em verdade eu te digo, que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Nunca foi pelo que nós fazemos, nunca foi por nós virmos à igreja, botar a melhor roupa e vir aqui, não. A salvação não é por causa disso, porque nós estamos domingo, terça, quarta no culto, não. A salvação é pela graça de Deus, é porque Ele morreu naquela cruz, é por isso que nós devemos nos arrepender. A salvação é pela graça, mas ela exige uma resposta humana. Que resposta é essa, João? É o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender para que possamos nos santificar. E a palavra de Deus vai dizer: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é pelo que nós fazemos. É por isso que nós precisamos nos arrepender e reconhecer que só Cristo é o Senhor. E lendo essa passagem, algo mexeu muito comigo, porque eu fiquei impressionado com esse homem. Talvez se nós não conhecermos essa história, a gente poderia pensar que um homem como esse não poderia ser salvo. O primeiro homem a ser salvo na história, um ladrão, um malfeitor, não foi um líder religioso, não. Muito pelo contrário, os líderes religiosos, eles condenaram Jesus, eles mataram Jesus. Eles mataram Jesus, não no sentido literal, porque Jesus fala: eu que dou a minha vida. E agora, o que me chamou muita atenção, conforme eu estava falando para os irmãos, é que esse homem, eu fiquei me perguntando, por quê? Por que esse homem? Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: não é sobre a pessoa, é sobre o arrependimento. É sobre o coração disposto a se arrepender e voltar-se para Deus. Eu imagino, Jesus, ele falou na cruz: ainda hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. A salvação de Deus é hoje. E eu imagino aqui, e já estou terminando, aquele homem chegando no paraíso, ele chegando com Jesus no paraíso. Eu imagino esse homem, eu fiquei pensando por um tempo, o que os anjos celestiais, o que os seres que lá estão pensariam ou falariam. E eu fiquei imaginando, eu vou conjecturar aqui, não está escrito, mas eu vou conjecturar. Esse homem, ele chegando lá no céu, e os anjos olhando: o que esse homem está fazendo aqui? O que esse homem está fazendo aqui? Todo errado. Viveu uma vida toda impura. O que ele está fazendo aqui? Aí a Bíblia, lá em 1 João, vai dizer que Jesus é o nosso advogado. O que Jesus é? Repita de novo. O que Jesus é? Jesus é o nosso advogado. Aí eu imagino Deus, esse homem chegando, e Deus Pai tendo que julgá-lo,
assim como nós vamos ser julgados naquele grande dia. E esse homem se chega lá no tribunal de Jesus, de Deus, melhor dizendo, Deus Pai. E eu imagino Deus olhando para esse homem, pensando, falando: você fez isso, você fez aquilo, nós vamos ser julgados. E Deus vai falar para a gente: você fez isso, você fez aquilo. Mãe, você fez isso, você fez aquilo. Você fez isso, você fez aquilo. E eu já imagino aquele homem triste por tantas coisas que Deus estava falando. Mas aí a Bíblia diz que Jesus é o nosso. Você fez isso, você fez aquilo. Eu vou repetir: você fez isso, você fez aquilo. Você não merece estar aqui. Mas vai chegar um homem que é o nosso advogado. Vai chegar um homem de branco e vai dizer: eu protesto, Meritíssimo. Eu protesto, Meritíssimo. Eu protesto, Meritíssimo. Eu protesto, Meritíssimo. Ele é o nosso advogado. Eu protesto, Meritíssimo. Eu protesto, Meritíssimo. Por quê? Porque olha aqui esses cravos em minhas mãos. Olha aqui o meu corpo cheio de manchas, cheio de feridas. Ele está salvo. Ele está salvo porque eu paguei o preço por ele. Ele está salvo. Ele está liberto. Ele está salvo porque eu morri naquela cruz. Ele está salvo. Ele está salvo. Mas por que ele está salvo? Porque a Bíblia vai dizer que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Talvez você chegou aqui e se sinta indigno. Talvez você chegou aqui nessa noite e pensando: eu vou lá só porque é aniversário da Cris. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nessa noite e marcou um encontro com você. Uma vez que a gente tem um encontro com Cristo, a nossa vida muda. Olha aí a minha mãe. É um testemunho vivo. A maioria que está aqui sabe a vida que eu vivia, a vida que ela vivia. E hoje em dia é tudo totalmente diferente. Por causa de nós? Não. Por causa desse Cristo. Porque é Ele quem transforma o ser humano. Não é o político, não é o dinheiro, não é o poder. Quem transforma e muda a vida do ser humano é Cristo Jesus. Uma vez que você veio aqui nessa noite e você estar aqui e tem a oportunidade de se achegar a Deus, e você sabe o caminho. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Jesus, ele não se desvia. Jesus, ele continua reto com a cruz, porque o caminho para o seu propósito é um só. E nós fomos criados, somos criaturas de Deus. Todos nós temos um propósito, todos nós somos criatura desse Deus. E nós precisamos nos voltar para Ele, para um avivamento por completo. Nós precisamos nos voltar para Ele. E uma vez que você, assim como eu, como a minha mãe, como diversas pessoas que aqui estão, foram mudadas e transformadas por esse Cristo, você também tem a oportunidade aqui nessa noite. Mas para que isso se concretize em sua vida, você precisa de uma posição. Eu lembro que um certo dia, lá em João 6,68, Jesus ele estava pregando a sua palavra, e ele estava pregando palavras muito duras. Eram tão duras que as pessoas que estavam seguindo Jesus, a Bíblia vai dizer que elas não conseguiram ouvir e voltaram atrás.
palavras duras, palavras de arrependimento. Aí Jesus chega para os discípulos dele e fala: e vocês também não querem ir? Se vocês quiserem ir, pode ir. Levanta o homem e fala: mestre, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Não há outro caminho, só há um caminho. Cristo é o caminho. Eu agradeço a minha oportunidade no nome santo de Jesus.